Estamos vivendo um momento novo em relação à doutrina social da Igreja na América Latina. Para ser sincero, creio que se pode dizer que na América Latina a doutrina social da Igreja durante muito tempo ficou desconhecida, ela não teve muita influência, porque o espaço que ela normalmente deveria ocupar foi ocupado pela teologia da libertação. E há outras várias razões porque a doutrina social da Igreja ficou um pouco de escanteio em relação à nossa situação. Naturalmente, sendo documentos produzidos para toda a Igreja, num estilo assim mais doutrinal, mais magisterial, a doutrina social da Igreja tinha uma linguagem um pouco talvez abstrata, geral, até diria universal, enquanto que as realidades locais são muito concretas, carregadas de problemas e perguntas. Nesse sentido, a doutrina social da Igreja mantinha uma certa distância e não falava diretamente, sobretudo às classes mais simples, aos operários. Portanto, ela influenciava talvez mais uma elite intelectual, ou o clero, ou os bispos. E há outras razões também, talvez mais profundas. Claro que sempre pertencia à doutrina social da Igreja defender a propriedade particular. Desde Leão XIII, o grande primeiro Papa, que escreveu a Rerum Novarum, a primeira grande encíclica, que praticamente iniciou a doutrina social da Igreja, até os papas mais recentes, até o último Papa, a Igreja sempre defendeu a propriedade particular, a propriedade privada. Ora, isso parecia para os operários, para as pessoas mais pobres, que era no fundo defender o interesse dos ricos, dos poderosos, porque são esses que possuem as fábricas, possuem os meios de comunicação, possuem os meios de produção. Então defender a propriedade particular fazia ou dava a impressão de que era um problema que não interessava aos pobres, às classes operárias. Também a Igreja, na sua doutrina social, defendeu também sempre o direito à liberdade de iniciativa no comércio, mercado. Isso parecia para as classes operárias que como fosse ir contra o direito deles se organizarem para poder reivindicar seus direitos, oporem-se aos interesses das classes dominantes. E como qualquer luta do operário contra as classes dominantes poderia aparecer como uma luta de classe, e a Igreja sempre teve reserva a respeito da luta de classe, também parecia dizer que a doutrina social da Igreja estava do lado dos ricos. Então os pobres, naturalmente, não se interessavam por ela. Outra razão também, porque a doutrina social da Igreja, claro, sendo da Igreja, valorizava muito a religião, os valores transcendentes, os valores espirituais, o que nós chamávamos antigamente o sobrenatural. E os pobres estavam lutando com as necessidades materiais básicas. Então parecia um discurso um pouco alienado, alheio à vida do povo. Essas e outras razões fizeram que a doutrina social da Igreja não fosse tão encarnada no meio popular. Mas ainda uma razão mais grave ainda. Eu creio que essa é tipicamente da nossa realidade. A doutrina social da Igreja, ela serviu de plataforma política para certos partidos, sobretudo para a democracia cristã. Nunca a Igreja quis, com a sua doutrina social, ser um projeto político, no sentido estrito. Mas, de certa maneira, a democracia cristã se apossou da doutrina social da Igreja e quase que se identificou com ela. E ao identificar-se com a doutrina social da Igreja, o que a democracia cristã fazia parecia ser consequência direta da doutrina social da Igreja. Ora, nós sabemos que no Chile, na América Central, sobretudo em El Salvador, em outros países, em Venezuela, governos da democracia cristã que diziam defender a doutrina social da Igreja tomaram posições tristes em relação ao povo, apoiando golpes militares, apoiando indiretamente até a repressão, ou apoiando muitas vezes medidas drásticas de governos contra o povo. Então a doutrina social da Igreja, ligada que parecia estar com a democracia cristã, se afastava cada vez mais do horizonte popular. Ora, eu creio que há atualmente uma mudança muito grande. A conjuntura atual faz que pouco a pouco nós descobramos,
teólogos, nós agentes de pastoral, nós camadas populares, que nós descobramos realmente que a doutrina social da igreja tinha e tem uma profundidade muito maior. E seu alcance também é muito maior que nós imaginávamos no início. Por quê? Que coisa que mudou na atual conjuntura que fez que a doutrina social da igreja adquirisse esse novo valor? Eu diria primeiro que as críticas que a doutrina social da igreja fez, seja ao capitalismo como ao socialismo, hoje elas se verificam de maneira muito mais clara. Como João Paulo II, nessa última encíclica social, centésimos anos, mostra como Leão XIII, no século passado, já tinha colocado o dedo na chaga do socialismo e também nas chagas do capitalismo. Isso hoje aparece de maneira muito mais clara, seja pela queda do socialismo, seja também por causa desses movimentos dentro do capitalismo, que são críticos ao capitalismo, como, por exemplo, o movimento ecológico, que está mostrando exatamente que essa maneira do homem tratar a natureza, explorando essa natureza, leva à destruição da própria natureza. Isto que já Leão XIII, de certa maneira, apontava em sua encíclica. Então, essa mudança conjuntural e depois também a crítica mais pertinente a certas opressões do capitalismo, sobretudo a valorização do trabalho, do trabalhador, do direito do trabalhador ao trabalho, etc. Uma série de novos elementos que a igreja tem insistido, e sobretudo João Paulo II na Labora Exercis, nessa encíclica sobre o trabalho. Isso fez que, de repente, a doutrina social da igreja aparecesse como a grande bandeira que as classes populares podem tomar em nome da igreja para lutar por seus direitos. Então nós estamos vivendo uma nova conjuntura, uma conjuntura favorável em relação à doutrina social da igreja. Podemos resumir na palavra, passamos de um momento do desprestígio para o momento da importância, da relevância da doutrina social da igreja em nosso continente. Que é a doutrina social da igreja? Bom, eu creio que a própria palavra doutrina social da igreja já nos indica o significado desse ensinamento. Quando nós dizemos doutrina ou ensinamento, queremos dizer que se trata de um conjunto de conhecimentos de certa maneira estruturado. Quer dizer, se esse conjunto fosse disperso, eu não poderia chamar de doutrina. Quer dizer, há uma unidade, há uma certa coerência interna nesse conjunto e, sobretudo, é um conjunto que capta verdades que estão sendo ditas ao longo da história dentro de uma unidade, de uma progressividade, de uma continuidade, mas sempre aberta esta realidade, essa doutrina a novas contribuições. Portanto, não é uma doutrina no sentido de algo fechado, totalmente impermeável à novidade da história, à novidade dos acontecimentos. É uma doutrina aberta aos novos acontecimentos. É por isso que os papas vão produzindo documentos sucessivos, completando os anteriores, até mesmo corrigindo os anteriores, abordando problemas novos. Então, nesse sentido, doutrina social. Quer dizer que o tema escolhido é o tema da sociedade. A palavra social está ligada com a palavra sociedade. Então, sendo a sociedade, quer dizer a pessoa humana enquanto ela está em relação com as outras pessoas. Só que a doutrina social da igreja insiste muito no valor infinito, no valor transcendente da pessoa humana. É a pessoa humana o centro da doutrina social da igreja. Mas não a pessoa humana no seu individualismo, mas a pessoa humana solidária, em comunhão com os outros. Mas onde essa pessoa humana está? Na sociedade, isto é, nas suas relações econômicas, políticas, culturais. Mas que sociedade? A sociedade de uma nação, mas também essa grande sociedade mundial. Portanto, a igreja se interessa pelas problemáticas que afetam as nações, mas também a problemática que afeta esse conjunto, concerto de todas as nações. Agora, dentro da problemática social, a igreja se ha interessado muito pela questão operária, porque no fundo o operário é o que está mais desprotegido. O capitalista, os burgueses, eles têm as suas leis, têm a sua força, então eles conseguem com o seu dinheiro, com a sua técnica, com as suas possibilidades econômicas, imporem-se. Agora o operário tem muito mais dificuldade. E a igreja sempre teve, por tradição bíblica já,
desde o Antigo Testamento, essa preferência por aquele que é desprotegido, marginalizado. O Antigo Testamento sempre dizia que o rei devia defender a viúva, o órfão, o estrangeiro, que eram os três naquela época, naquela cultura, que estavam mais desprotegidos. E na sociedade atual, nós vamos dizer que o mais desprotegido é o operário. Então, a questão operária interessa fundamentalmente a igreja. Doutrina social da igreja. A gente usa, em geral, o termo doutrina social da igreja, principalmente para os ensinamentos pontifícios, isso é, dos papas. Então, o tema mais importante da doutrina social da igreja são as grandes encíclicas dos papas, começando, sobretudo, por Leão XIII, com a Rerum Novarum, há um século e pouco atrás, em 1891. Portanto, nós temos um século de doutrina social da igreja. Mas também podemos dizer que pertence à doutrina social da igreja o ensinamento dos sínodos, sobretudo o sínodo da justiça. Podemos dizer que pertence à doutrina social da igreja os ensinamentos dos episcopados, latino-americano, Medellín, Puebla, nosso episcopado brasileiro, tantos documentos que a CNBB produziu sobre questões sociais. Podemos dizer que também que pertence à doutrina social da igreja o ensinamento que corre nas comunidades de base, essa consciência social da igreja que se exprime em pequenos documentos, textos, etc. Mas, em geral, no sentido mais técnico, se usa preferentemente para o ensinamento pontifício. Então, doutrina social da igreja. Por que essa doutrina social da igreja? Naturalmente, o magistério da igreja se interessa por oferecer a seus fiéis orientações. E como é que um magistério pode oferecer orientações? Primeiro, ele estabelece princípios gerais, princípios universais, princípios que possam esclarecer a nossa mente, porque sempre o esforço da teologia, da doutrina social, é iluminar a nossa inteligência para que nossa inteligência possa conhecer a realidade e assim nós possamos atuar sobre essa realidade. Então nós temos diretrizes, orientações gerais. Agora, para que esses princípios universais, gerais, diria que tocam a realidade concreta do trabalho, da luta operária, do sofrimento do povo, do salário, do lucro, do mercado, toda essa temática própria da doutrina social da igreja, para oferecer ao cristão critérios para que ele possa agir. Portanto, são critérios concretos para discernir na sua vida o que ele tem que fazer para seguir a sua consciência cristã. A consciência cada um de nós tem, mas para que essa consciência seja iluminada pelo ensinamento cristão, pela doutrina cristã, nós precisamos que esse ensinamento seja concretizado para nós. Depois de critérios para ação, há também orientações para agir já mais diretamente, orientações práticas, diria até pastorais. Muitas vezes uma igreja local, o movimento operário, o AJOC, o AJUC, o AGEC, outros tipos de movimentos querem algumas pistas para atuar e a doutrina social da igreja nos oferece. Mas nunca soluções técnicas, nem diria modelo. Aliás, Paulo VI disse claramente que é impossível hoje a igreja oferecer um modelo político, econômico, cultural, porque não é função da igreja. Ela dá elementos para que outros técnicos, em economia, em política, etc., possam elaborar os seus modelos. Portanto, são ensinamentos que orientam a nossa inteligência, que nos oferecem critérios para ação e pistas pastorais, mas não soluções técnicas, nem também um modelo econômico. Os primeiros documentos da doutrina social trabalharam muito com o direito natural, porque a igreja sempre julgou que o direito natural é também elemento que pertence à sua competência, porque no fundo Deus criou o ser humano, é obra criativa de Deus. E o direito natural, no fundo, são consequências do fato de nós termos sido criados seres livres, racionais, conscientes, pessoas de valor infinito. Então, esses dados do direito natural pertencem, de certa maneira, à nossa tradição eclesial. Então, a igreja tomou elementos daí. Mas, ultimamente, ela tem procurado ir mais diretamente à fonte da revelação.
sobretudo esse atual Papa, João Paulo II, tem trabalhado muito o mistério da encarnação, por exemplo, como grande norma para compreender o valor do ser humano. Quer dizer, o verbo divino se fez carne, quer dizer, o fato da pessoa humana poder participar do próprio mistério da encarnação lhe dá uma dignidade infinita. Isso é evidente, pelo direito natural nós nunca chegaríamos a compreender, mas pela revelação sim. Portanto, a revelação é fonte para a doutrina social da Igreja. Então, direito natural, revelação, e também a Igreja aproveita muito das experiências históricas. Eu acho que ela vai olhando o que acontece no mundo, o que vai acontecendo na história humana, e daí ela vai aprendendo. Houve a grande Revolução Francesa, a Revolução Russa, movimentos revolucionários no mundo, experiências de guerra. Então, sobre essas experiências históricas, a Igreja vai aprendendo e sobre elas vai refletindo. Então, com esses três elementos, direito natural, revelação, experiências históricas, ela constitui a sua doutrina social da Igreja. Agora, para quem ela escreve isso? Primeiramente, naturalmente, para os católicos, que é a Igreja Católica escreve. Mas ela pensa também em todos que creem em Jesus Cristo, portanto, para todos os cristãos. Mas como ela oferece elementos também que tocam o coração humano mais profundo, ela apela a todo ser humano de boa vontade. Nós podemos dizer que toda a humanidade, de certa maneira, é a destinatária da doutrina social da Igreja, porque ela tem consciência que ela comunica verdades que vão ajudar a realização, a felicidade do ser humano, como pessoa, em comunidade, em sociedade nacional e na grande sociedade mundial. Portanto, oferecendo esses elementos, a Igreja está dando a sua contribuição para o bem da humanidade, para a felicidade da humanidade. Quais são os momentos fundamentais da doutrina social da Igreja? O primeiro momento assim, oficial, inicial, o nascimento da doutrina social da Igreja é a encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, de 1891. O título da encíclica, Rerum Novarum, já mostra que para a Igreja aquilo que estava acontecendo eram coisas novas. Rerum Novarum significa em português das coisas novas. Enfim, que coisas novas estavam surgindo que levaram Leão XIII a fazer essa encíclica. Algumas já eram bem antigas, eram coisas que já estavam acontecendo na Europa há 2 séculos. O processo de industrialização, o avanço do capitalismo, o crescimento desse mesmo sistema, o surgimento dos movimentos operários, das massas populares. Esses acontecimentos são os que ele chama de Rerum Novarum, das coisas novas. Então, Leão XIII, diante desse capitalismo cada vez mais selvagem, que eu diria o capitalismo manchesteriano, que foi objeto, sobretudo, da crítica de Marx, o movimento socialista, porque Marx já tinha lançado o manifesto do Partido Comunista, então havia essa grande mobilização operária. Esses 2 grandes movimentos, o recrudescimento do capitalismo, os movimentos operários fazendo greves, isso colocou o Papa diante de uma situação muito grave. E ele temia que esses 2 grandes movimentos levassem à ruína dos grandes valores cristãos, dos valores que foram, de certa maneira, cristalizados na Idade Média. Então o Papa, diante deste capitalismo selvagem, desses movimentos operários, toma certa distância e se pergunta o que a Igreja pode dizer sobre isso. E essa encíclica teve muita importância, porque ela tocou problemas sérios. Primeiro, ela defende, como é a tradição da Igreja, a propriedade particular. Mas ela defende a propriedade particular dos meios de produção, portanto, da burguesia, que podia ter as suas fábricas, usinas, mas em vista do trabalho, isto é, para que pudessem essas classes burguesas oferecer às classes
operárias a possibilidade do trabalho, de um justo salário, da sustentação da sua família. Portanto, é uma propriedade particular, não em vista do egoísmo, dos interesses das classes dominantes, mas interesse das classes populares. E por isso, ele defende também o direito de associação das classes operárias, porque ele sabia que essa generosidade não viria espontaneamente, que era necessário que a classe operária exigisse das classes burguesas mais justiça através de organização, de conscientização. E muitas vezes nessa luta, neste conflito, a classe operária está desprotegida. Então também o Papa aceita, e nisso era muito original naquele momento de liberalismo tão forte, a intervenção do Estado na economia, para que o Estado pudesse regrar, defender sobretudo a parte mais fraca, que é no fundo a parte operária. Então essa doutrina, de certa maneira, trouxe novidade e foi até audaz para aquele momento histórico. Dentro de um mundo tão liberal, em que não se permitia nenhuma intervenção do Estado, que ia deixar ao livre mercado toda a iniciativa, o Papa defende o direito de organização popular, defende o direito da intervenção do Estado. E assim nós temos o início da doutrina social da Igreja com Leão XIII. O Papa seguinte, Pio XI, retoma. E ele estava tão dentro dessa tradição que até o próprio título da sua encíclica se refere à anterior. Chama-se 40º ano, 40 anos. 40 anos de quê? Depois da encíclica Rerum Novarum, para mostrar que a Rerum Novarum de fato foi esse marco inicial. Pio XI, ao escrever a encíclica 40º ano, portanto 40 anos depois, 1931, já tem mais dados para poder levar em consideração, sobre os quais ele podia refletir. Ele percebeu que os extremos, a classe operária de um lado, a classe burguesa de outra, radicalizadas, dificilmente chegariam a uma solução. Então ele defende muito mais os corpos intermédios. Ele sentia falta que houvesse organismos intermédios que facilitassem a harmonia da sociedade. Então ele vai sugerir um tipo de corporativismo, não aquele que o fascismo e o nazismo depois quererão implantar, mas um corporativismo que talvez tivesse um pouco daquelas ideias medievais, das corporações medievais. Mas há uma intuição verdadeira, ainda que a forma não aparecia bem clara naquele momento, mas a intuição era verdadeira. É necessária uma espécie de almofada entre os dois extremos, entre as duas classes. E hoje, interessante, percebemos isso. Naquele capitalismo em que a classe média é maior, o conflito é menos violento, porque há uma espécie de massa intermédia que amacia os conflitos entre os extremos. Agora, o nosso capitalismo, por exemplo, brasileiro, em que a classe média é reduzida, está sendo reduzida cada vez mais, o perigo do conflito é muito maior, porque um grupo burguês fica muito mais rico, muito mais radical, e a classe operária é muito mais forte também, e também mais empobrecida. Então aí a rivalidade cresce e podemos chegar até a convulsões sociais. Há autores que temem que situações extremas, como do Peru, do Brasil, da Venezuela, como vimos essas convulsões que houve nesses países, na Venezuela, possa haver também em nosso país. Então, nesse sentido, Pio XI teve uma intuição correta ao chamar a atenção e ao valorizar esses corpos intermédios. Ele também tentou, no seu tempo, de novo, reforçar a propriedade particular, mas o direito das classes operárias de organização, de luta, como o Papa anterior tinha defendido. E a doutrina social da Igreja vai continuando o seu itinerário. O Papa seguinte, Pio XII, não vai escrever nenhuma encíclica. Interessante. O Papa escreveu tantas encíclicas, que se preocupou com tantos problemas, não escreveu nenhuma encíclica social. Mas, em 1944, ele teve um discurso muito importante. Recordemos-nos, 44 era quase o final da guerra de 39 e 45. Aqueles dois grandes sistemas fascistas, o fascismo e o nazismo, da Itália e da Alemanha, tinham começado uma grande guerra e chegaram a um momento assim, de grande poderio. A Alemanha chegou a ocupar grandes países na Europa, na Rússia, na África. Então havia um temor do fascismo
que parecia e era, naquele momento, o regime oposto à democracia. E a democracia era simbolizada pela Inglaterra, Estados Unidos, França e os outros países, os chamados aliados. Então é nesse momento em que de um lado nós temos os aliados e de outro o fascismo e o nazismo, o Papa, pela primeira vez, de uma maneira oficial, toma a defesa da democracia. Então essa radiomensagem de Natal de 1944 teve importância porque ela foi uma defesa da democracia. Por que a Igreja tinha dificuldade com a democracia? Ora, era a tradição do ensinamento, sobretudo medieval, que todo poder vinha de Deus. Portanto, o poder dos reis era poder divino. E a democracia surge com aquela famosa frase: poder vem do povo, para o povo, pelo povo. Ao dizer que vinha do povo, parecia que se opunha a Deus. Portanto, como se o poder não viesse mais de Deus. E vindo do povo, ele não tem nenhuma regra moral, nenhuma regra ética, nenhum limite, porque vem do povo, não vem de Deus. Claro que hoje nós entendemos que Deus também está presente no povo. Portanto, tanto é de Deus o poder dos reis, que parecia que vinha diretamente de Deus pela via da consagração, porque os reis e imperadores eram consagrados, ou esse poder vindo do povo, que também Deus age e atua através do povo. Portanto, hoje podemos dizer claramente que o poder vindo do povo não contradiz de modo nenhum que a origem última de todo poder é Deus. Nós podemos perguntar qual o sentido, qual o significado, como realizar esse poder, como designar esse poder. Aí sim, nós podemos dizer que a designação do poder, da autoridade, vem através do povo. Isso não contradiz a teologia, nem contradiz a fé cristã. E antigamente o poder vinha por designação de uma autoridade eclesiástica, quando sagrava esse rei, sagrava esse imperador. A designação não é que constitui o poder. Aí talvez seja a grande diferença que nós hoje podemos perceber mais claramente. O poder vem de Deus, sempre vem de Deus, porém a designação do poder não é necessariamente feita pela via eclesiástica, da autoridade eclesiástica, mas pode ser designado pelo povo, e isso não contradiz a fé. Então este ensinamento de Pio XII, defendendo a democracia, no fundo era reconhecer que o povo, de certa maneira, tem em si essa presença de Deus e, portanto, ele pode comunicar e designar as pessoas para governá-lo. Isso não contradiz a nossa fé cristã. A doutrina social da Igreja continua. Vem o grande Papa João XXIII. João XXIII vai marcar com dois grandes documentos: Mater et Magistra, Pacem in Terris. Na Mater Magistra, ele tenta trabalhar a doutrina social da Igreja, eu diria, numa visão mais universal, eu diria, uma visão planetária. Ele tenta mostrar que nós estamos vivendo um momento muito importante, um movimento do surto da mulher, da dignidade da mulher, da entrada da mulher na política, na sociedade. Ele vê aí um sinal dos tempos, portanto, um sinal da presença de Deus. Ele percebe que é um grande movimento de socialização. Ele não usa a palavra socialismo, mas socialização, isto é, a necessidade dos grupos humanos se unirem, se associarem para poder defender os seus direitos, para poder transformar a realidade. Até que a humanidade um dia se transformasse num grande planeta em que todos fossem realmente um só povo, como no sonho de São Paulo e como será certamente a realidade escatológica. Um só povo, um só Deus, um só Cristo, etc. Mas o que ele pensava aqui na Terra era uma sociedade muito mais humana, mais fraterna. Então esse movimento de socialização, de organização, ajudaria e caminharia para essa humanidade mais humana, para repetir bem essa palavra. Também ele percebia que nesse momento vivia-se também um movimento operário forte, que já continuava. Portanto, ele reconhecia também nessa movimentação operária um sinal dos tempos, um sinal da presença de Deus na história. Levando em consideração esses sinais, olhando a situação do mundo, então ele propunha uma doutrina em que as pessoas pudessem trabalhar muito mais juntas. E aquele preconceito contra certos movimentos socialistas, ele diminui esse preconceito, dizendo que é possível que mesmo de uma ideologia ateia, de uma ideologia hostil à Igreja, possa surgir um movimento que depois se independize dessa ideologia e adquira outras qualidades e outra característica, de tal maneira que nós cristãos possamos participar. Então, ele, no fundo, ele referia
certamente aos movimentos socialistas daquela época, que já não estavam de tal maneira vinculados ao ateísmo marxista e, portanto, um cristão poderia participar desses movimentos socialistas sem contradizer a sua fé. Porque até então parecia que tudo que fosse movimento socialista, de qualquer natureza, estava vedado ao cristão a sua participação. Nesse sentido, João 23 abre um leque novo, possibilidades novas para o trabalho cristão. E na Pátio Interx, no fundo, ele faz uma espécie de resumo do direito natural de uma maneira muito clara, muito sucinta. Portanto, é uma encíclica luminosa que nos coloca diante dos grandes valores humanos, dos grandes valores da pessoa na sociedade e para que nós possamos, como cristãos, defendê-lo. Durante o pontificado de João 23 e depois de Paulo VI, nós vamos ter o grande Concílio Vaticano II. Vai ser o primeiro grande concílio que vai tratar da problemática social. Vai tratar numa constituição dogmática, ou melhor, constituição pastoral Gaudium et Spes. Nessa constituição há toda uma parte dedicada ao que nós chamaríamos a doutrina social da Igreja. Só que agora é em nível mais elevado, porque é em nível conciliar. O ensinamento conciliar é mais importante que uma encíclica pontifícia, porque além de ter autoridade pontifícia, há também a autoridade de todos os bispos da Igreja. Ao tratar da relação da Igreja e mundo, queria esse documento ensinar como é que a Igreja devia atuar na atual sociedade. Então, mundo significa, no fundo, a sociedade na qual nós vivemos. E aí ele trata longamente temas tipicamente da doutrina social da Igreja, família, matrimônio, relações políticas, econômicas, etc. Portanto, é também um momento alto do documento social da Igreja. Depois do Vaticano II, nós temos os documentos de Paulo VI. Paulo VI tem dois grandes documentos, uma encíclica Populorum Progressio e uma carta 80ª de Vênias. Na Populorum Progressio, como diz a palavra, o progresso dos povos, é um documento de importância porque se refere muito ao terceiro mundo. E é nesse documento que aparece a frase famosa, que o novo nome da paz é o desenvolvimento. Desenvolvimento para os países em via de desenvolvimento, como se dizia então, subdesenvolvidos. Então é um documento que defende muito os interesses dos nossos países. A 80ª de Vênias também tem sua importância, porque nesse documento Paulo VI diz que devido à diversidade das situações, não é mais possível uma doutrina social da Igreja uniforme, vinda toda de Roma, que as comunidades locais têm de buscar também elas uma reflexão, uma solução para seus problemas sociais. Então dá muita autonomia às igrejas locais para pensarem a sua doutrina social da Igreja. É por isso que nesta época do pontificado de Paulo VI, nós temos dois grandes eventos na América Latina, Medellín e a convocação de Puebla, porque Puebla depois vai acontecer no pontificado de João Paulo II, porque Paulo VI morre antes. Mas Medellín e Puebla são dois momentos altos da doutrina social da Igreja, não mais em nível universal, mas em nível latino-americano. Nós temos também essa série de documentos da Igreja do Brasil sobre problemas sociais. E, ultimamente, nós temos os documentos de João Paulo II. João Paulo II, sem dúvida, ele renova a doutrina social da Igreja. Ele que está na origem desta mudança tão importante que eu falei, de uma doutrina que tinha sido, de certa maneira, descuidada na América Latina para uma doutrina social da Igreja que hoje tem muita importância e muita relevância. Porque ele, no documento, sobretudo Labor Exercens, eu creio que é o mais importante para nós atualmente, porque é o documento em que ele mostra a importância enorme do trabalho. Ele coloca esse princípio tão importante da primazia do trabalho sobre o capital. E ele quer mostrar que o capital só tem sentido para nós na Igreja se ele é fruto do trabalho, se ele nasce do trabalho e se ele também serve ao trabalho.
E, finalmente, nós vamos dedicar uma última reflexão sobre esta encíclica Centésimos Annus, como diz o termo, ano centenário de quê? Da promulgação da Rerum Novarum. Se a Rerum Novarum foi publicada em 1891, a Centésimos Annus foi publicada 100 anos depois, em 1991. Ela merece um destaque especial, então vamos dedicar uma pequena reflexão sobre ela. A encíclica do Papa João Paulo II, Centésimos Annus, ela tem uma originalidade. Ela é bem circunstancial, bem conjuntural. Ela quer celebrar o centenário da encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum. Ela se coloca nesse momento histórico tão importante da queda do socialismo, sobretudo o ano de 1989, mas também ela, como doutrina social da Igreja, insere-se na grande tradição. Eu posso dizer que ela repete a grande tradição da Igreja, da doutrina social. Em que sentido? Do destino universal dos bens. Ela afirma com toda clareza que os bens materiais existem para todos os homens. Deus criou o mundo primeiramente para que todos pudessem ter tudo o que fosse necessário para a sua existência, para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar e assim por diante. Os bens não pertencem a ninguém em particular, em primeira linha no projeto de Deus. Pertence a toda a humanidade. Depois também, ela continua a tradição da Igreja ao afirmar o primado do operário, a importância do operário como ser humano, como pessoa, como dignidade. E nisso, essa doutrina é tradicional e essa encíclica é tradicional. Ela afirma também, continuando a labor exercis, o primado do trabalho sobre o capital. Nisso também ela é tradicional. Ela está ainda imbuída de sonhos utópicos, da opção pelos pobres, de uma sociedade justa, fraterna, humana. Nesse sentido, ela vai na grande linha da tradição da Igreja. Essa encíclica é bem conjuntural. Isto é, o Papa a escreve, primeiro, para celebrar a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII. Ela tem um caráter celebrativo. Não é tanto ensinar, mas dizer que Leão XIII tinha razão quando escreveu essa encíclica e aquelas chagas do socialismo que ele tinha intuído em 1891 se confirmavam agora com a derrocada do socialismo em 1989. Quase 100 anos depois, aquilo que Leão XIII já previa aconteceu. E o Papa, com uma certa alegria, fala isso. E nós podemos entender por que ele falou com certa alegria. Porque ele viveu o lado escuro do socialismo. Ele é polonês, viveu na Polônia, então ele soube que coisa é sofrer uma restrição religiosa. Ele viu o que é não ter liberdade. Ele percebeu a experiência da ineficiência do capitalismo do socialismo para resolver os problemas vitais do seu povo. Então, com essa crítica forte que nasce da sua experiência, ele agora encara a derrocada do socialismo e olha para o capitalismo. Então, é uma encíclica, talvez seja a primeira, que praticamente não fala do socialismo. Considera morto. E quando fala várias vezes que ele morreu. Então trata unicamente do capitalismo. Portanto, não é que ele queira louvar ou não louvar, mas é o único sistema que nós temos diante. E o que ele ensina sobre o capitalismo? Primeira coisa, ele faz uma distinção fundamental. Se vocês quiserem depois conferir, vejam no número 42 da encíclica, onde ele fala: se nós entendemos por capitalismo isto, que no fundo é o nosso capitalismo aqui, da América Latina, um capitalismo selvagem, periférico, dependente, opressor, que explora, concentrador de rendas, que leva o povo à miséria,
a doutrina social da Igreja rejeita tal capitalismo. Isso o Papa é claro. Portanto, dizer que essa encíclica defende o nosso capitalismo é não entender o que o Papa diz. É a rejeição mais radical do nosso capitalismo. Mas se por capitalismo se entende economia de mercado, melhor ainda, diz o Papa, economia livre, e por isso é melhor não chamar de capitalismo, então ele realmente é uma solução para os países do leste europeu e os países do terceiro mundo. Portanto, é essa forma de capitalismo que o Papa propõe, e ele prefere não usar o termo capitalismo, mas chamar economia de mercado, é uma forma diferente deste capitalismo que nós conhecemos. E aí ele trabalha os três elementos fundamentais dessa forma: o mercado, o lucro e a propriedade privada. Falando primeiro da propriedade privada, o que o Papa afirma? Primeiro, ele amplia o conceito de propriedade particular. Não é mais só dos meios de produção, mas do conhecimento, da tecnologia, do saber, que hoje são muito importantes esses elementos. E os países que detêm esses elementos do saber, da tecnologia, têm muito mais vantagem e mais desenvolvimento. Mas ele respeita e repete as condições da legitimidade da propriedade privada, da propriedade particular. Primeiro, que ela respeite os bens universais. Quer dizer, o destino dos bens universal, que os bens são para todos, não para um grupo pequeno. Onde o capitalismo ou a economia de mercado não respeite esse destino universal dos bens, aí há uma violação radical dos direitos humanos e, portanto, uma desaprovação total do Papa. Segundo, que essa propriedade sirva ao trabalho. Como eu já disse anteriormente, ao falar do labor exercens, ele retoma de novo, mostrando que o trabalho é a fonte dos bens e não a propriedade, enquanto muitas vezes é fruto até de roubo. E aqui nós sabemos, por exemplo, que no interior do nosso país, quantas fazendas que os fazendeiros hoje possuem foram simplesmente conquista, grilagem. Este não é critério, não é elemento, não é razão de posse. A razão de posse para o Papa é o trabalho. Portanto, a propriedade nasce do trabalho, serve ao trabalho. Se nós só compreendêssemos isso, levássemos isso a sério, creio que haveria uma reforma profunda na nossa sociedade. Depois, ele mostra que o trabalho não é mercadoria. Portanto, ele não pode ser vendido e comprado. Nisso Marx tinha razão, e por isso o Papa também confirma essa posição em que o trabalho é fundamento da dignidade humana. Por isso ele valoriza mais a dimensão subjetiva do trabalho que a dimensão objetiva. O trabalho não é tanto para produzir, portanto há um trabalho também, no trabalho há uma certa gratuidade, há uma realização humana. E isto, muitas vezes, o capitalismo não leva em consideração. Assim, um operário, por exemplo, que não rendesse tanto como o outro, ele é mandado embora. Então a condição humana desse operário não é levada em consideração, mas só a sua produtividade. E o Papa, nesse sentido, é contra essa concepção de trabalho. Falando do lucro, ele aceita que o lucro seja um indicador e um regulador da vida econômica. Portanto, evidente, uma fábrica que não desse lucro, ela não poderia subsistir, e ela necessita do lucro. Então o lucro não é perverso em si mesmo, mas é um indicador. Mas ele diz, não é o único indicador, nem o único regulador. O lucro precisa ser corrigido por um salário justo, ele precisa ser reconhecido pela fraternidade, ele precisa servir aos irmãos, ele precisa permitir que as pessoas que recebam seu salário possam levar uma vida digna. Então, se o lucro não reverter em salário que permita uma vida digna, então esse lucro é perverso. Portanto, não é qualquer lucro que o Papa defende. Mas o tema mais importante dessa encíclica, para mim, é o mercado. O Papa diz que o mercado livre é condição necessária do desenvolvimento de qualquer sistema econômico. Portanto, se quiser pensar hoje um socialismo diferente, é possível, mas desde que se pense um socialismo que respeite o mercado livre. Mas também, quanto ao mercado, o Papa tem as suas ponderações e coloca os seus limites. Ele diz, por exemplo, que o mercado de si mesmo, ele não gera justiça. Ele precisa ser controlado, ele precisa ser regrado, ele precisa ser normado. Por quem? O Papa deseja que haja um arcabouço jurídico nacional e internacional que regule o mercado para que o mercado possa realmente servir as pessoas.
Segundo, o mercado não pensa em muitos bens necessários, às vezes bens populares. O mercado não é suficiente para regulamentar, por exemplo, habitação, condições de transporte, etc. Portanto, é necessário uma intervenção do Estado. Quer dizer, portanto, é uma visão do mercado que não é a visão do neoliberalismo que está aí, mas de um mercado que se insira em função dos interesses fundamentais das pessoas. E depois, o Papa sabe muito bem que no mercado os parceiros não têm a mesma força. Há parceiros fortes, poderosos e outros fracos. Ele diz, se um é forte, outro fraco, e há uma livre concorrência, naturalmente o forte vai abater o fraco. É como se numa luta de boxe eu tivesse um grande atleta e um frágilzinho do Nordeste e pusesse os dois. Não, estão em condições iguais de luta. Não é verdade. Então o Estado tem de proteger aquele mais fraco no mercado, seja por um arcabouço jurídico nacional, e se o mercado é internacional, os países mais fracos, os países em desenvolvimento, ou como se dizia antigamente, subdesenvolvidos, eles necessitam ter uma proteção para poder estar em pé de igualdade com os países ricos. E aí sim o mercado livre pode gerar situações de desenvolvimento. Mas se no mercado livre há uma desigualdade, ele será fonte de injustiça. E podemos nos perguntar, então, qual é o papel da Igreja? E aí termina a encíclica. A Igreja, primeiro, ela mostrou que é possível vencer regimes opressivos, injustos, através da solidariedade e sem violência. A maneira como o socialismo desabou no leste europeu e o início desse movimento veio de movimentos operários cristãos na Polônia, e a presença da igreja foi fundamental. Isso nos mostra que, portanto, é possível transformações sem violência, imbuídas de espírito cristão. E toca a igreja, portanto, tomar uma posição nesse momento atual. Olhando para a situação, ele diz, o capitalismo, esse que ele falou, em que há um mercado livre, mas regrado, há um lucro moderado que permite um salário digno, há uma propriedade particular dentro dos seus limites, esse capitalismo só poderá ser uma solução se ele for imbuído de novos valores. E quando o Papa fala dos valores do atual capitalismo, a sua crítica é mordaz, é forte. Porque ele vê que esse capitalismo que está aí é materialista, é hedonista, é egoísta, é individualista. Então ele vê todo esse lado perverso do capitalismo. O lado perverso do capitalismo é o lado ético, o lado espiritual, o lado humano. E aí que ele chama e convoca toda a igreja, e talvez seja este o nosso trabalho, esta a nossa missão, de nos perguntar como nós podemos ajudar a transformação da sociedade nesse mundo dos valores. Como é que nós podemos criar participação, como podemos superar o egoísmo, como podemos superar esse hedonismo exagerado, esse materialismo. Ele vê que a tarefa da igreja, o ideal, seria que nós conseguíssemos informar de espírito cristão o mercado livre, o lucro equilibrado, a propriedade particular justa. Se nós enchermos isso de espírito cristão, infundirmos o espírito cristão aí, poderemos lentamente construir uma sociedade mais humana e fraterna. Se nós quisermos concluir, nós poderemos fazer-nos algumas perguntas. Como a igreja pode ajudar? E quando eu digo igreja, não pensemos no Papa, nos bispos, pensemos em cada um de nós cristão, cada um de nós que está ouvindo esta palestra, cada um de nós que está agora reunido em grupo, como cada um de nós pode ajudar para ir criando uma sociedade justa e fraterna. Isto é, sabendo que o socialismo real não é mais nenhuma possibilidade histórica, mas que modelo de sociedade é possível criar, onde os valores fundamentais da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, do serviço, do destino universal dos bens, de um mercado livre e controlado, possa realizar. Quer dizer, essa é uma das perguntas fundamentais. Em outras palavras, como libertar essa sociedade moderna dos elementos nefastos de 4 séculos de um capitalismo selvagem, egoísta e individualista? Como pensar uma sociedade solidária?
já que aquele regime que parecia mais solidário de todos, que era o socialismo, mostrou-se muitas vezes não solidário, profundamente materialista e muitas vezes ineficiente, como diante desse fracasso podemos pensar um novo sistema que seja ele cabível no momento atual, que possa responder aos problemas, sobretudo, do nosso continente, dos nossos países pobres com essas massas gigantescas. Certamente não é esse capitalismo que está aí. Certamente não é o socialismo real que desabou. Então fica aberto para nós este trabalho, fica aberta para nós essa missão, essa tarefa. Encontrar, buscar novos modelos que respeitem, de certa maneira, certo ideário socialista, que o ideário continua válido, e aproveite de certos mecanismos capitalistas que se mostraram eficientes. Se nós conseguirmos casar um ideário socialista impregnado de valores cristãos com certos mecanismos capitalistas que se mostraram eficientes, talvez nós tenhamos um caminho melhor para a nossa sociedade, para o nosso povo.